Boa tarde, meus queridos alunos. Nós estamos aqui para mais um encontro aqui com vocês, tá? Meus queridos alunos da 302, saudade de vocês, meus queridos. Tá, a nossa disciplina é Noções de Direito Processual Penal, tá? E o assunto de hoje que nós vamos tratar é falando sobre princípios constitucionais e processuais penais, tá? São princípios que são muito relevantes aqui dentro do processo penal. Nós vamos ver alguns, né? Não dá para ver todos, mas o que nós vamos ver aqui, eles são muito importantes que nós tenhamos, tá? Conhecimento a respeito deles, ok? Vamos falar aqui sobre devido processo legal. Gente, nós vivemos num país onde temos uma Constituição que respeita os direitos fundamentais, tá? O Estado de Direito. Então, é necessário que no Estado de Direito, Estado democrático de direito, no Estado que respeita os direitos fundamentais, é necessário que tenha um devido controle do processo, tá? Então, o devido processo legal é um processo onde é protegido os direitos fundamentais do cidadão. Há uma proteção, né? E devido a isso, é oriundo do direito anglo-americano, do processo of law, o princípio do devido processo legal. Vem expressamente previsto no artigo 5º da Constituição Federal, com os seguintes dizeres: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio, ele deve ser encarado como uma espécie de fonte a partir da qual emanam diversas garantias e princípios processuais fundamentais, tá? Assim dizer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, significa, em última análise, afirmar a necessidade de um processo prévio, informado pelo contraditório, pela ampla defesa, tá? Juiz natural, motivação das decisões, publicidade, presunção de inocência, direito de audiência, direito de presença do réu e duração razoável do processo. Assim, pode-se afirmar que o Estado, para poder fazer valer o seu jurisprudente, deve rigorosamente respeitar as regras do jogo, compreendendo-se por esta expressão não apenas respeito aos aspectos e procedimentais, né? Mas também a todas as garantias e direitos expostos anteriormente, tá? Por fim, é necessário notar que, em suma, busca-se, com o due process office law, assegurar ao acusado um processo penal efetivamente justo e equilibrado. Gente, então, nosso país, ele preza pelo respeito às leis, ele respeita os direitos humanos, ele respeita os direitos fundamentais. A nossa Constituição é uma Constituição garantista. Diante disso, o processo legal, ele tem que trazer todos estes pontos que nós acabamos de falar, todos estes pontos, tá? Então, se eu não tiver dentro de um processo legal, todos esses pontos que eu acabei de falar, ele não é um processo que está de acordo com a Constituição brasileira, tá? Sendo assim, se torna um processo nulo, tá? Que não tem validade. Presunção de inocência. Isso aqui são os princípios, nós vamos falar os princípios que eu considero aqui que são muito relevantes nós entendermos. Quando eu falo presunção de inocência, uma pessoa, quando ela está sendo processada, tá? As pessoas dizem, é o réu e tal, é o culpado, então as pessoas já vão jogando quando a pessoa está em procedimento, e respondendo no procedimento, e às vezes já está no processo respondendo, mas até ele ser condenado ou não, até sair o resultado final do processo, onde vai ser decidido se ele é culpado ou não, ele tem presunção de inocência.
estado de inocência ou não culpabilidade, ok? Então, nós temos aqui expressamente previsto no artigo 50, tá? E 2 da Constituição Federal, aliás, 57 da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória jurídica e relativa do acusado que só cede diante de um decreto condenatório definitivo. Gente, a pessoa só é considerada realmente como culpado a partir de uma sentença definitiva condenatória, tá? Quando há um trânsito em julgado da sentença. Mas não é só isso, pois o princípio do estado de inocência tem grande impacto em pelo menos mais 2 campos, no ônus da prova e na prisão provisória, tá? Então, no ônus da prova e na prisão provisória, cautelar ou processual, tá? Nós temos também a prevalência do princípio de inocência, ainda que a pessoa esteja presa, né, na prisão provisória, uma prisão cautelar ou processual, nós temos a prevalência desse princípio. Nós temos a prevalência desse princípio, estado de inocência. No campo do ônus da prova, o referido princípio, ele faz recair sobre a acusação o ônus de provar a culpa lato sensu do acusado, certo? Trata-se aqui, inclusive, de comando presente no CPP, artigo 156, primeira parte, tá? Desse modo, não cabe ao réu demonstrar sua inocência. O réu não tem que provar que ele é inocente. Quem está o acusando é que tem que conseguir comprovar a culpa dele, ok? Por isso que no processo nós vamos ter lá o Ministério Público, né? O Ministério Público ele vai tratar de acusar. Ele vai tratar de acusar, né? E aí nós vamos ter lá a defensoria que vai o quê? Defender. E nós temos lá no processo que é um juiz que vai o quê? Julgar a causa, certo? Mas sem a acusação comprovar a culpa daquele, caso a acusação não se desincuba desse ônus, logre êxito em provar cabalmente a culpa do réu, deverá ser aplicada a regra pragmática de julgamento do indúbio pro réu, absolvendo-se por conseguinte o acusado. Gente, se neste processo legal, dentro deste processo, a acusação ela não consegue, tá, provar de maneira cabal, de maneira concreta a culpa do réu, ele tem que ser absolvido. Ele tem que ser absolvido, ele não pode ser acusado de uma coisa que não tem como comprovar. Então, dentro do processo penal, é muito necessário, importante, as provas, né? Que sejam provas válidas, né? Contraditório. Gente, quando eu falo de contraditório aqui, eu estou falando de bilateralidade. Bilateralidade, logo está dizendo que são 2, né? Então, eu tenho aqui tanto um como o outro, que acusa o autor do fato como a vítima, né? Então, bilateralidade da audiência, bilateralidade dos atos processuais. Está expresso aqui no artigo 5º, tá? No artigo 5º, consiste esse princípio no binômio ciência mais participação. Ou seja, trata-se do direito que possui as partes aqui de serem cientificadas sobre os atos processuais, terem conhecimento, terem ciência como está o andamento do processo, como também do direito que possui de se manifestar, de interagir, participação sobre esses mesmos atos. Gente, então, estes princípios aqui, eles são muito importantes. Nós temos também aqui a ampla defesa, né? Ampla defesa. Ampla defesa, ela trata o seguinte: assim como o contraditório, a ampla defesa ela está igualmente prevista no artigo 5º, tá? Constituição Federal. Significa que o réu ele tem direito de defender-se de uma acusação da forma mais possível, que podendo empregar todos os recursos cabíveis para o cumprimento desta finalidade, gente. No processo penal, a defesa só é ampla quando presente seus 2 aspectos, autodefesa e defesa técnica, tá?
Defesa técnica é através da defensoria ou de um advogado particular. Autodefesa é quando a própria pessoa, ela também se incumbe de buscar provar sua inocência, né? A autodefesa, ela é facultativa, tá? A pessoa não é obrigada a se justificar, né? Não. Realizando-a, portanto, o acusado. Se assim entender, se ele entender o acusado conveniente, que ele deva falar, se explicar, se posicionar, dependendo do caso, e a orientação, no caso aqui da defesa técnica, porque aqui vai depender muito também da orientação da defesa técnica, aqui no caso do defensor, orientar ele, se é necessário ele falar ou não, porque muitas das vezes ele vai tentar se defender e acaba se culpando, trazendo culpa para ele na forma como coloca, gente. Porque geralmente, quando ele é ouvido, o juiz ele já tem uma experiência muito grande. Então, ele consegue, sabe, fazer perguntas que, se a pessoa realmente não estiver muito seguro do que está falando, pode se comprometer, né? Então, a autodefesa é facultativa, realizando-a, portanto, o acusado, se assim entender conveniente, isto é, assim, facultatividade da autodefesa por conta do direito ao silêncio. A pessoa que está sendo acusada, a pessoa que é o autor do fato, ele não é obrigado a falar. Ele pode ficar em silêncio em juízo, em silêncio, não é obrigado a falar nada. Por isso que é necessário que ele esteja acompanhado de uma defesa técnica, no caso do defensor, né, para que possa orientá-lo, tá? O direito ao silêncio que possui o réu, como este tem o direito de permanecer calado, por óbvio, só exerce a sua própria defesa, se assim o desejar. Se ele quiser falar, ele tem esse direito, senão pode manter-se calado. Mas, gente, geralmente, bem que o defensor, ele orienta, ele já orienta, né, porque ele já sabe como é que vai funcionar, tem toda a técnica ali, então ele já orienta o que pode falar, o que não pode, se deve, se não deve, entendeu? E isso é muito importante. Gente, nós vamos ficar hoje por aqui, tá? No próximo encontro, nós iremos continuar ainda falando sobre princípios, né, constitucionais do processo penal. E um abraço aí a todos vocês e até o próximo encontro. Um cheiro, queridos. Tchau, tchau.